ao seu comando. Parte 2. Título: Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora, para então me declarar ser aquilo o que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: eu sou o caminho, e não eu sou José da Silva. E não eu, José da Silva, sou o caminho, mas eu sou a consciência de ser o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo o que determinardes realizar dará certo. Título: O princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz de uma maneira milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria, a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar a luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, entre parênteses, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem, e ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas, como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça dessa consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor, pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías capítulo 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção, o primeiro comando a ela que agora também é dado a você: vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer ao Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo, até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo que você está unido em consciência. Título: A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O Verbo
é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João, ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo ou desejo deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção ou ressuscitando aquilo o que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre será comandado a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram, ou seja, o eu sou e saudável concordaram em ser um só, e esse acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objeto deste acordo, neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim, você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou, me enviou a vós. Pois quem além de mim, além do eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente Moisés declarou: Eu sou o que sou, isto é, algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas, ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou uma limitação e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo, o eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare-se ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nessa profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo o que você deseja ser. Você vai descobrir dentro dessa profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo o que você puder conceber ser neste mundo será uma realização, mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Esse é o convite que nos foi feito nas Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor, a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade,
eu vos digo, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade, que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é em cada detalhe projetado a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo, destruindo as coisas ao seu redor, é o mesmo que quebrar um espelho na expectativa de mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência, e você manterá este reflexo no seu mundo, pelo tempo em que você continuar a ser o que você é em sua consciência. Título: Seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que havia gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante, onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo o que primeiro você é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos, até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel capítulo 4, versículo 35. Isso que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sim ao único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como o seu verdadeiro eu, uma consciência sem face e sem forma, e liberta-te de tua prisão autoimposta. Título: O Bom Pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as minhas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo o que eu sou consciente de ser. A voz da sua consciência como pastor é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana. E pelo tanto que sei, tudo aquilo que estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta, onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então, a afirmação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmos 23, capítulo 1, agora será vista a sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está desprovido de evidências, ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto, sendo verdade, então por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Título:
você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto é fácil possuir a dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é por causa de seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade. Mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, entre parênteses, ou os sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, entre parênteses, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo o que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus, a não ser que isso esteja firmemente estabelecido a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados pelos outros consiga estremecê-lo. Ele poderá flagrar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrerei em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado, até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele, ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência com o qual agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Fim da segunda parte.